Oi, meu nome é Yang e eu tô gravando à noite, por isso que a luz tá uma bosta e eu tô falando baixo. Eu vim aqui hoje porque eu finalmente terminei de assistir Miss Marvel. Eu tirei o sábado e falei, cara, eu vou terminar de ver essa série logo de uma vez, que aí, né, já encerrei, então eu posso dizer que eu oficialmente encerrei a minha maratona Marvel e a partir de agora eu acompanho tudo de forma cronológica, junto com todo mundo. E é isso aí. Mas enfim. E enquanto eu assistia Miss Marvel, já vou deixar aqui adiantado que eu gostei muito da série, tá? Eu achei uma série muito legal e eu não entendi porque tinha tanta gente falando mal dela. Mas enfim. Enquanto eu assistia Miss Marvel, teve duas coisas que me chamaram a atenção. E eu gostaria de vir pontuar essas duas coisas. Fazendo uma rápida análise da série como um todo, eu diria que é uma série que quando você assiste o primeiro episódio, você pode ficar com um certo medo de ser uma série extremamente infantilizada e uma série que aparenta mais ser uma série para adolescente na Nickelodeon do que realmente uma série que vai acrescentar em alguma coisa dentro do universo Marvel. Só que com o passar dos episódios, com a evolução dos personagens, você vai simplesmente sendo cativado e entendendo que aquela atmosfera mais imatura a qual nós fomos apresentados no início da série se deu apenas por causa da idade dos personagens e por causa da situação em que um personagem vivia. Então ele, no primeiro momento da série, vivia num momento em que não era exigido dele uma maturidade muito grande. Então por isso a gente tem aquela atmosfera um pouco mais infantil. Já no decorrer da série, né, quando você compara o primeiro com o último episódio, eu digo isso os personagens como um todo, você vê que, cara, é uma evolução simplesmente incrível e acontece de uma forma gradativa e de certa forma até natural, porque você vê que os personagens vão pouco a pouco lidando ali com os conflitos que vão mudando eles. E isso particularmente me pegou muito. Eu gostei bastante da série. Eu vou fazer o meu rankingzinho de séries da Marvel, né? Pra ver qual fica em primeiro lugar, qual não fica. E vou postar lá no meu Instagram. Então, se você não me segue no meu Instagram, o link tá aqui na descrição, junto com o link das minhas outras redes sociais. Então, você já pode me seguir no Instagram, no Twitter e no meu perfil no Scooby, onde você pode acompanhar todas as minhas leituras. E eu vou postar lá nos meus stories e deixar... Ai, meu Deus. E deixar marcado lá no meu destaque de séries, qual vai ser o meu ranking para séries da Marvel. Mas sem mais delongas, vamos falar finalmente dos dois pontos principais que mais me chamaram a atenção nessa série. O primeiro ponto acontece logo nos primeiros episódios, que é a questão da super proteção dos pais da Kamala Khan com ela. E por que eu coloco super proteção entre aspas? Porque eu ainda não estudei muito sobre o tema pais super protetores, então eu vou deixar entre parênteses essa questão da super proteção. Tá? São só pais que são excessivamente protetores com o seu filho e isso pode trazer algum prejuízo. Eu não vou descartar o fato de que a Kamala foi sim muito babaca com os pais quando eles propuseram, né, lá pra ela de que para que ela fosse lá na convenção, ela fosse acompanhada do pai com um disfarce e tudo mais. Só que se a gente for fazer uma análise geral da situação, a gente poderia facilmente dizer que naquele momento ali, que naquela situação, todo mundo foi babaca, sabe? Tipo assim, os pais, especialmente a mãe dela, foi muito babaca em dizer na cara da menina que não confiava nela, sendo que nesse momento, pelo menos a meu julgamento próprio, isso aqui eu não tô falando nada técnico, tá? Isso aqui eu não tô falando nada baseado nos meus estudos na faculdade de psicologia, é tudo uma opinião minha mesmo, tá? Então vamos só seguir. Eu acredito que nessa fase da vida, da adolescência, assim, é necessário que os pais confiem no filho e lhe dê uma certa autonomia para que a pessoa aprenda a andar com os próprios pés, sabe? Essa história de que, tipo assim, eu não confio em você, por isso eu não vou te deixar sair. É assim,
pesado, sabe? Eu acho que pode trazer muito mais malefícios do que benefícios. Aí eles falam, mas eu só tô tentando proteger. Mas existem outras formas de você proteger sem você necessariamente privar a pessoa de ter novas experiências, né? De conhecer novas pessoas, de experimentar novos ares. Então, existe uma forma de você proteger esse adolescente que seria através da conscientização, você conversar, você conscientizar o adolescente das coisas que existem no mundo, das pessoas que existem no mundo. Você simplesmente privar uma pessoa de ter experiências, de sair, de ter as suas vivências, não é uma forma de proteção, é uma forma de alienação. Eu acho que essa seria a melhor palavra, porque você aliena aquele adolescente e aí ele cresce, quando ele entrar na fase da vida adulta e realmente tiver que andar com as próprias pernas, né, tiver que ele morar sozinho e cuidar de si próprio, ele vai ser tão ingênuo, mas tão ingênuo que ele realmente, aí sim ele vai se dar mal, sabe? Porque você, na fase em que ele precisava ter essas experiências, que ele precisava ter esses contatos para que ele aprendesse a andar com os próprios pés, você privou. Então, isso causou essa ingenuidade, assim, sabe? Então, muitas vezes, algumas experiências ruins que alguns adultos têm na vida adulta pode ser consequência justamente dessa privação que os pais deram ali na adolescência, talvez até na infância mesmo. Então, assim, existem formas de você proteger, mas eu acho que você querer alienar não é uma boa forma de proteção. E eu sei que muita gente pode falar, você tá exagerando, porque os pais dela nem são tão super protetores assim. Será que não? Algumas frases da mãe dela e até atitudes da mãe dela me chamaram a atenção e me fizeram ficar voltando nessa tecla de pais super protetores, que foram mais ou menos as seguintes. Eu vou ler aqui, tá? Porque não lembro de cabeça. Tem um momento, quando ela tá voltando pra casa depois da convenção, que a mãe dela fala, eu não estou te reconhecendo mais. E por que essa frase me chamou a atenção? Ela me chamou a atenção porque será que a mãe da Kamala Khan, essa do começo, tá? Ignora o resto da série, vamos só focar nessa do começo. Será que a mãe da Kamala realmente conhecia a Kamala? Porque assim, pela visão prévia que a gente tem ali da relação das duas, a gente vê que a mãe dela é uma pessoa, de certa forma, controladora, né? Que ela tem um certo nível de controle sobre a filha, tem a questão da superproteção também. Então, será que ela realmente conhecia a Kamala? E quando eu digo conhecia a Kamala, é no sentido de conhecer os gostos, as vontades, os sonhos. Muita gente pode dizer, é claro que ela conhecia, porque ela é a mãe dela. Gente, entende uma coisa, o fato de ser pai e filho, mãe e filha, não quer dizer muita coisa. Ainda são dois seres humanos diferentes. E por serem dois seres humanos diferentes, faz com que você possa simplesmente desconhecer a outra pessoa. Sabe? Essa história de, você nasceu de mim, eu te conheço. Não, é claro que existe um nível de intimidade maior. Pode sim existir um nível, você pode sim conhecer bem a pessoa no sentido de, conseguir ler bem a linguagem corporal dessa pessoa, né? No sentido de você saber identificar quando ela tá mentindo e tudo mais, porque ela tem algum trejeito, faz alguma coisa. Sim, mas à medida em que a pessoa vai crescendo, ela vai tendo novos gostos, ela vai tendo novas opiniões, ela vai criando ali, né, a sua personalidade. E se você não senta e conversa com o seu filho, você vai deixar de conhecer ele. E aí vai chegar um momento em que você vai falar, eu te conheço porque você saiu de dentro de mim. E o seu filho, ele pode não verbalizar, mas ele vai pensar ali, ele vai falar pra ele, você não me conhece. Você não sabe do que eu gosto, você não conhece a minha cor favorita, você não sabe qual banda eu gosto de ouvir no momento, você não sabe qual filme eu gosto no momento, você não sabe qual série eu tô assistindo no momento. E pode parecer fútil, falando assim, pode parecer bobo, mas tudo isso é importante para aquela adolescente, para aquele adolescente. A série que ele assiste naquele momento pode dizer muito sobre a personalidade dele. Os gostos de um adolescente, como a música favorita, a série que ele mais gosta, o filme que ele gosta,
o tipo de livro que ele gosta de ler. Tudo isso pode dizer muito sobre a personalidade do adolescente que você tem dentro de casa. Então, se você não tira um tempinho para conhecer essas coisas fúteis acerca do seu filho, pode ter certeza que você não conhece ele. E eu tenho certeza absoluta de que a mãe da Kamala não conhecia a Kamala, porque ela fala: eu não tô te reconhecendo mais. Não é que você não tá mais reconhecendo ela. A questão é que ela cresceu, ela mudou e você não se deu o trabalho de conhecer essa nova Kamala. Então, por causa disso, você tem esse choque, sabe? Aí você verbaliza: não te reconheço mais. Não, você não conhecia ela. Essa é a verdade. Uma outra frase que tá muito associada ao que eu acabei de falar é quando ela fala que a Kamala tá sendo rebelde, né? Tá agindo com rebeldia. E todo mundo sabe que a fase da adolescência é conhecida por ser a fase rebelde do ser humano, né? Que é quando ele quer contrariar os pais e tudo que tá ao redor dele. Particularmente falando, eu acredito que a fase da adolescência seja definitivamente uma das fases mais complicadas para o ser humano, porque você está passando por uma mudança gigantesca na sua vida. Você está saindo de uma fase onde você podia ficar completamente confortável e ser dependente das outras pessoas e entrando em uma fase em que você meio que é obrigado a caminhar com os próprios pés, sabe? A lidar com os seus próprios problemas. E tudo isso é uma mudança muito grande que gera confusões, que gera medos e angústias muito grandes dentro da pessoa, o que pode sim gerar esse espírito de rebeldia, porque a pessoa ela quer se conhecer, ela tá formando as próprias opiniões, ela passa a ter as próprias convicções e muitas das vezes algumas atitudes dos pais vão de encontro a essas novas convicções. E aí rola essa questão da rebeldia. Mas no caso da Kamala em si, eu não acho que a Kamala era uma filha rebelde. Eu acho que ela simplesmente era uma filha que estava cansada de ser limitada e que a mãe realmente não conhecia a filha. E aí por isso ela decidiu por um breve momento, sabe, dar esse suspiro ela mesma, né, descansar, qual seria a melhor palavra para isso? Ela decidiu, por um momento ali, tirar um tempo para ela e cuidar dela. E aí você caracterizou isso como rebeldia, mas não é um ato de rebeldia, seria um ato talvez de revolta no sentido de tipo, eu não quero mais ser tão limitada, eu queria que você confiasse um pouco em mim para que eu pudesse te mostrar que sim, você pode confiar em mim e que essa nova essa nova versão de mim é uma versão que pode te deixar muito orgulhosa. Então, o fato da mãe dela ter chamado ela de rebelde me chamou muita atenção por esse ponto, sabe? Que eu fiquei pensando, a Kamala não tá sendo necessariamente rebelde, ela só quer ser ela mesma e, enfim, ter as experiências e as vivências de uma adolescente normal que você priva ela de ter, basicamente. Uma outra frase da mãe da Kamala que me chamou a atenção é que ela fala que a Kamala traiu ela, né? Ela traz essa questão de, você está me traindo. E eu acho muito engraçado e muito curioso quando os pais usam palavras desse tipo, sabe? Tipo, você tá me traindo, você não tá sendo leal comigo e essas coisas. Porque, de certa forma, o que você classifica como traição? Assim, o que você classifica, qual atitude do seu filho você classifica que seja uma traição? Você acha que é traição o seu filho tentar, por um breve momento, dar vazão a uma realidade dele? Uma realidade não, a uma força de expressão dele, a algo que ele goste? Eu não vou saber discorrer muito sobre essa questão do me trair, mas eu só queria deixar essa incógnita aqui. O que é você, filho, trair um pai? O que a gente pode julgar como traição numa relação de pai e filho? Será que, se para um pai o filho, sei lá, sair... Não, melhor, vamos dar um exemplo um pouco menos drástico do que aconteceu na série, né? Será que
um filho expressar uma opinião contrária do pai. Se isso é considerado traição, então a gente também não poderia considerar traição aqueles momentos em que o filho conta alguma coisa pro pai ou pra mãe, contando que aquilo é um segredo e que gostaria que ficasse entre eles, e aí o pai e a mãe acabam contando pra alguém da família. Isso também não poderia ser considerado traição? Essa reflexão. Mas enfim, como eu disse, eu não vou saber discorrer muito sobre isso, né? Fiquei levemente perdida. E a última coisa que eu gostaria de apontar que a mãe da Kamala disse e que me chamou a atenção foi aquela questão dela ter levantado: eu queria que você fosse boa e não que você fosse uma pessoa má. E aí você percebe que o que ela quer dizer com boa significa seguir à risca tudo aquilo que ela diz, ignorando completamente a subjetividade da Kamala. E tudo aquilo que ela considera má é a Kamala, é a subjetividade da Kamala, é agir diferente daquilo, dos princípios dela, né? E eu volto a bater naquela tecla que pai, filho, mãe, filha são duas pessoas, são dois seres humanos completamente diferentes. E por se tratarem de pessoas diferentes, elas têm opiniões, elas têm expressões, modos de expressões diferentes. Você julgar que a forma de expressão do seu filho, a pessoa que ele tá se tornando é uma pessoa má, porque ela não segue à risca tudo aquilo que você esperava, né, pro seu filho, tudo aquilo que você idealizou pro seu filho, é de uma... Eu acho que crueldade chega a ser uma palavra muito dura, mas eu vou usar essa palavra aqui nesse momento por falta de não me lembrar de uma outra. É de uma crueldade sem tamanho, porque você tá literalmente falando que o seu filho é mau por ele tá tentando ser ele mesmo e que só o seu jeito é o jeito bom. Isso é um pensamento só tão limitante, sabe? Você só limita tanto a criança que aí a gente volta até para aquela questão da superproteção, de que tipo, só o meu jeito, só o jeito que eu te ensinei é o certo, é o bom. Por quê? Por que você não dá liberdade para o seu filho escolher o próprio jeito dele? Por que você não dá liberdade para o seu filho experimentar a maneira dele pra ver se dá certo ou se não dá certo? Se não der certo e ele quebrar a cara, tudo bem, vai ser um aprendizado pra ele, faz parte da vida. Mas você classificar aquilo como mal ou como ruim chega a ser realmente crueldade, porque você tá literalmente julgando a pessoa que o seu filho tá se tornando e que ele tá tentando te mostrar. E aí você tá já, sabe, como é que se diz? Negligenciando esse novo eu do adolescente. Então, esse foi o primeiro ponto que me chamou a atenção, que eu queria falar um pouco sobre a questão da relação da Kamala com a mãe, né, da mãe ser super protetora e a Kamala tá ali naquela fase de você se descobrir, de você descobrir coisas novas e querer ter as suas experiências e as suas vivências, e enfim, eu acho que existe uma forma muito mais saudável de você lidar com um adolescente nesse momento, que é realmente com o diálogo. Mas enfim, o segundo ponto que me chamou muita atenção e que me fez gostar muito da série foi a questão da conexão da Kamala com as origens dela, né? A Kamala, ela é de origem paquistanesa e, particularmente falando, eu sou uma pessoa muito ligada à ideia de cultura. Eu gosto muito de conhecer novas culturas, mas particularmente falando, eu sou extremamente apaixonada pela nossa cultura e pelo nosso país. Eu sempre sinto um orgulho e uma paixão muito grande ao falar que eu sou brasileira e que eu nasci no Brasil. Eu realmente sinto um amor muito grande pelo nosso país e pela nossa cultura. E ver isso sendo trazido ali à tona na série da
da Miss Marvel, né, ver que essa conexão com o passado dela, com as raízes dela e com a cultura dela foi o necessário para que ela aprendesse a se desenvolver como pessoa e como heroína, me tocou bastante. E eu até observei que quando começou esse arco dela se conectando com as raízes dela, né? Quando já tava mais lá no final, que ela já tava bem integrada de tudo que tinha acontecido, de toda a história dela, o título, né, na abertura, o título Miss Marvel aparecia escrito em paquistanês. Com certeza não é paquistanês que fala, mas ali no idioma deles, né, no alfabeto deles até. E eu achei isso muito legal, cara, sabe? Você mostrar a conexão de um personagem com a origem dele, com a cultura dele. Eu não sei, cultura é uma coisa muito forte pra mim, sabe? Isso é uma coisa pessoal mesmo, é uma coisa que eu considero muito forte e simplesmente apaixonante. Então me brilhou muito os olhos ver que a Kamala tinha toda essa tem toda essa conexão com a história dela, com a origem dela, e eu simplesmente adorei que eles usaram um contexto histórico super relevante e importante para a história da Índia e do Paquistão para desenvolver a personagem, para trazer ali realmente puxar da raiz a cultura dela. Então eu sou meio suspeita para falar porque eu sempre fico muito sensível falando do tema cultura, mas foi uma coisa que eu achei particularmente muito linda e que, sem ter percebido, foi algo que eu tava sentindo falta na Marvel, sabe? Essa questão da conexão com a cultura e tudo mais. Então, eu queria deixar como ponto positivo isso aqui, esse arco, né, dela se conectando com o passado e tudo mais. E quando ela se conecta com o passado, né, quando ela entende o passado, ela se conhece e até a relação com a mãe dela melhora, porque ela entende melhor as coisas e, cara, eu simplesmente fiquei apaixonada. Então, eu queria deixar aqui como um aspecto incrivelmente positivo essa questão da cultura paquistanesa sendo trabalhada tão a fundo com a Kamala, né, com a personagem Kamala. Então, é isso, basicamente. Eu peço desculpas se a minha voz tiver saído muito baixa, porque, como eu disse, eu tô gravando de madrugada, então eu não posso falar muito alto. E peço desculpas também se a minha voz estiver, sei lá, meio chorosa ou a minha cara estiver meio chorosa. Não foi uma noite muito fácil, mas enfim, né? Muito obrigada se você viu o vídeo até aqui. Não se esquece de curtir, se inscrever e comentar aqui pra mim qual é a sua opinião sobre a série da Miss Marvel, o que você achou da série, se você gostou, se você não gostou, o que você pensa acerca desses pontos que eu levantei. E conta pra mim também qual é a sua série favorita da Marvel, que aí talvez eu já te julgue assim, tô brincando. Mas enfim, todas as minhas redes sociais estão na descrição, então sinta-se livre pra me seguir lá. E é isso que eu tinha pra falar hoje. Muito obrigada se você viu o vídeo até aqui. Um beijo e tchau!